Quero mostrar para vocês um exercício que podem fazer para ter em mente a ideia de como o globo ocular se parece sem as pálpebras. Assim, de antemão, vocês aprendem a desenhar a íris. Começamos com este círculo. Eu fiz com uma guia, depois desenhei a íris, depois a pupila que é completamente preta. Deixei um brilho, ou seja, uma parte onde o lápis não passa. Depois eu esfumo com o esfuminho. Essa sombra da íris, a primeira camada eu estou fazendo com lápis 3B e ao redor da íris sempre é um pouco mais escuro. Então eu passo outra camada com esse mesmo lápis e depois até mesmo com lápis 8B. A pupila, como é bem preta, eu desenhei com 8B, vocês vão ver que com o esfuminho eu tento suavizar a borda da íris para que não fique tão artificial. Então esfumar essas bordas dá mais realismo. Começo a detalhar algumas sombras que dão aquela sensação de rugas, que algumas íris têm quando são vistas assim em HD. Então vocês podem praticar essa mesma técnica, estou usando uma lapiseira de 0,5 mm, já que são detalhes muito pequenos. Então, como vocês podem ver, é como uma espécie de UV, mas eu no começo faço pressão com o lápis na parte que está mais próxima da íris e vou soltando o lápis suavemente, como se estivesse esfumando com o próprio lápis. Vocês podem fazer essas mesmas ruguinhas ao redor de toda a íris, seguindo esse formato de dentro para fora. Um truque para que essas linhas, essas rugas fiquem melhor e bem direcionadas é usar o movimento natural do pulso. Então, se a gente perceber que não consegue fazer esse movimento naturalmente, é só virar um pouquinho a folha para continuar fazendo. Ao redor da pupila, também fazemos alguns tipos de ruguinhas, umas sombras. E assim damos forma como se aquelas rugas que estavam do lado de fora ficassem ainda mais intensas. Vocês podem fazer esse mesmo exercício sozinhos para verem com seus próprios olhos o resultado. Dá uma espécie de relevo, como se fossem montanhas. O segredo é saber lidar com essas sombras. Aqui não faço muita pressão com o lápis, pois essa mina 4B é bem escura. Ela é escura, então eu faço bem de leve só para criar essas sombras e não exagerar. Se eu quiser uma sombra ou parte mais escura, aí sim pressiono mais o lápis. Agora com esse pincel recortado, vamos esfumar um pouco, mas o objetivo principal é espalhar melhor o grafite. E como queremos manter a textura, então isso é perfeito para esfumar. Se usássemos um esfuminho normal, perderíamos um pouco da textura, porque estaríamos espalhando muito grafite. Em vez disso, com esse pincel recortado, a gente intensifica um pouco mais essas sombras, suaviza um pouco mais os traços, para que não fique tão aparente que é um desenho. E fazemos isso sem perder a qualidade na textura, sem que se perca esse efeito de textura. A gente faz isso suavemente, espalhando o grafite, como se estivesse rastelando a folha. Agora, com a borracha Tombow Mono Monócero, vou fazer alguns brilhos, embora não fiquem tão brilhantes. Ou seja, vou apagar, mas bem suavemente. Se eu quiser fazer um brilho bem forte, então eu apago com força, para tirar mais grafite. Mas como eu quero fazer alguns brilhos um pouco mais suaves, é para dar um pouco mais de relevo nessas texturas, para também dar um pouco mais de profundidade às sombras. E por consequência, dar mais contraste, mais realismo ao desenho, são brilhos bem suaves. Lembrem-se de fazer pouca pressão com a borracha, porque senão vocês vão apagar demais, e consequentemente vai ficar uma mancha mais branca, e por isso vai acabar ficando muito brilhante. E não faz tanto sentido, já que o brilho já está lá, aquele círculo branco é o brilho. E esse círculo branco está acima da íris em si. Também vamos fazer alguns brilhos na parte branca do olho. Como vocês podem ver, a parte branca do olho nunca é realmente branca. Ela é um pouco cinza, porque é uma esfera. É como uma bola de bilhar, por isso tem sombra. Mais adiante veremos a teoria das sombras e das luzes. Então eu faço alguns brilhos, para que fique claro que é uma esfera. E como é uma esfera, ela vai ter alguns brilhos e algumas sombras que dão profundidade.